Sejam bem-vindos ao canal. Hoje quero falar convosco acerca do contrato de trabalho e contrato de prestação de serviços. Se é trabalhador, empregador ou gestor de recursos humanos e quer entender melhor quais são os seus direitos e obrigações, este vídeo é para você. E o melhor de tudo, falaremos também sobre esta questão na base da nova lei moçambicana. Por que isso importa? Antes de entrarmos em detalhes técnicos, é tão importante na prática. Imagina uma empresa que contrata alguém para trabalhar todos os dias, de segunda a sexta, dentro do escritório e seguindo as ordens do gerente, mas assina um contrato de prestação de serviços para evitar pagar subsídios, impostos. Isso é ilegal em Moçambique. E a nova lei reforçou exatamente isto. Do lado oposto, há trabalhadores independentes que preferem contratos de prestação de serviços por causa de flexibilidade. Isso também é completamente legítimo, desde que esta relação corresponda à realidade. Por isso que a lei existe, para proteger quem trabalha e dar segurança jurídica a quem contrata. Vamos então entender cada tipo de contrato. De acordo com a Lei 13/2023, o contrato é um acordo pelo qual uma pessoa obriga-se a trabalhar para outra pessoa, que é o empregador, sob autoridade e direção, mediante uma remuneração. Repare bem nestes três elementos: subordinação, direção e remuneração. No contrato de trabalho existe uma relação de subordinação jurídica. O trabalhador obedece horários, segue instruções, usa equipamentos do empregador e trabalha num local definido. Vai todos os dias, cumprindo horário. E quais são as características típicas do contrato de trabalho? Como dizia, existe um horário fixo de trabalho. O trabalhador recebe um salário regular, mensal ou quinzenal. O empregador controla como o trabalho é realizado, não apenas o resultado final. Há direito de férias, subsídio e outros benefícios. Há também segurança social, que é obrigatória. Em resumo, o contrato de trabalho, o trabalhador vende o seu tempo e a sua disponibilidade à instituição. O que é o contrato de prestação de serviços? Este já é diferente na sua essência. Aqui uma pessoa ou o prestador de serviços compromete-se a entregar um resultado específico a outra pessoa, que é o contratante, sem existir uma relação de subordinação. Neste tipo de contrato, o prestador tem autonomia. Ele decide como, quando e onde vai trabalhar. O que importa é entregar resultado combinado. E tem características típicas este tipo de contrato, que são: não existe horário fixo. O próprio prestador organiza o seu próprio tempo. O pagamento é feito por tarefa, projeto ou resultado entregue. Este prestador pode trabalhar para vários clientes ao mesmo tempo. Não existe direito de férias pagas, subsídios ou outros benefícios laborais. O prestador usa, geralmente, os seus próprios equipamentos e ferramentas. Um exemplo prático: um design gráfico que cria logotipo para a empresa. Um advogado que presta consultoria jurídica, num caso específico. Ou um eletricista que faz uma instalação numa obra. Portanto, o contrato de prestação de serviços, o prestador vende resultado e não o seu tempo. Podemos ver as diferenças essenciais segundo a Lei 13/2023. Uma vez que já entendemos cada contrato de forma separada, a lei é muito clara sobre os critérios que distinguem um contrato do outro. O primeiro critério é a subordinação jurídica. No contrato de trabalho existe essa subordinação. O trabalhador obedece ao empregador. No contexto da prestação de serviços, não existe. O prestador é autônomo. O segundo critério
é o controle do método de trabalho. No contrato de trabalho, o empregador define o trabalho que deve ser feito. No contrato de prestação de serviços, o prestador decide por si como entregar esse resultado. O terceiro critério é a exclusividade. O trabalhador, por regra, é exclusivo do empregador durante o horário de trabalho, enquanto que o prestador pode ter vários clientes de forma simultânea. O quarto critério são os benefícios. O trabalhador tem um conjunto de benefícios e proteção, como é o caso de férias, subsídios, segurança social, aviso prévio em caso de despedimento. Já o prestador de serviços não tem esses direitos legais. Tudo é negociado no contrato. E o quinto critério, talvez o mais importante, é o risco econômico. No contrato de trabalho, o colaborador não corre risco econômico. E no contrato de prestação de serviços, o prestador assume os seus próprios riscos de negócio. O que diz a lei sobre fraude laboral? Um ponto muito importante que a lei reforça, ou seja, quando um empregador usa um contrato de prestação de serviços para encobrir uma relação laboral real para não cumprir com suas obrigações. Como é que os tribunais, a inspeção de trabalho identifica isso? Eles analisam os fatos reais, não apenas o que está escrito no contrato de trabalho. Se a prática existe, exemplos como subordinação, se na prática existe a subordinação, horário fixo, trabalho contínuo, salário mensal, então a lei considera que existe o contrato de trabalho, independentemente do nome que foi dado a esse documento assinado. Isso tem consequências sérias para o empregador. Pode ser obrigado a regularizar o contrato, a pagar todos os benefícios em atraso e ainda enfrentar sanções aplicadas pela Inspeção Geral do Trabalho. Por isso, tanto empregadores como trabalhadores precisam de estar atentos. O que define o tipo de contrato não é o título do contrato, é a realidade da relação de trabalho. Se gostou deste vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Eu te vejo lá.